Olá, meus amigos! Estamos de volta para a nossa aula de hoje, que se encontra em Gálatas, capítulo 3, versículo 15, até o Gálatas, capítulo 4, verso 7. Na semana passada, o pastor Reinaldo falou sobre Gálatas 3, de 1 a 15, talvez uma das partes mais importantes do livro de Gálatas, quando Deus faz a promessa a Abraão. E ele falou algumas verdades que se encontram no texto. Hoje nós vamos aprofundar o argumento de Paulo. Primeiro, como foi mostrado maravilhosamente pelo pastor Reinaldo, Paulo fala da promessa que foi dada a Abraão e de como ele recebeu antes de fazer qualquer coisa. Não precisou fazer nenhum sacrifício, nem obedecer nada. Ele recebe essa promessa de graça. E de como a lei foi dada posteriormente. Como diz Paulo, que a lei obrigava que fosse toda cumprida e que ninguém podia cumpri-la. E que todos estavam debaixo de maldição, como foi mostrado pelo pastor Reinaldo. Que Cristo se fez maldição por nós na cruz. Agora, veremos como Paulo aprofunda sua argumentação. Como foi mostrado que a promessa foi dada a Abraão, que quando ele creu na promessa de Deus, isso lhe foi computado ou contabilizado para a justiça, e nessa justificação pela fé, toda a humanidade seria abençoada. Para o judeu, bênção é poder contemplar a face de Deus. Isso todos nós perdemos no Éden. Maldição é estar afastado da face de Deus, estar em escuridão. Daí nós podemos perceber qual é a dor e solidão que Cristo sentiu na cruz, quando, tomado por nossos pecados, clamou: Deus meu, por que me abandonastes? Esta foi a sua maior dor, ter sua íntima comunhão com Deus e com o Pai rompida. Por isso, essa é a diferença da fé com a lei. A lei diz, faça. A fé diz, já foi feito. A promessa, uma aliança irrevogável. Irmãos, como homem falo. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. Não diz, e às descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei, que veio 430 anos depois, não a invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus pela promessa a deu gratuitamente a Abraão. Continuando a argumentação, Paulo, que assim como um testamento, ele não pode ser alterado depois da morte do testador, a lei também não pode anular uma promessa que foi feita anteriormente a Abraão, 430 anos antes. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. O medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Agora veremos por que a fé é superior à lei. Primeiro, a lei foi temporária. No verso 19 diz, até que viesse o descendente, que é Cristo. Já a aliança, ela não é temporária, a aliança é eterna. Ela foi dada a Abraão para todo sempre. Segundo, a lei era condicional. Eles tinham que obedecer para receber a bênção. Se eles não obedecessem, eles seriam castigados. Já a aliança, ela foi gratuita. Ela foi dada gratuitamente a Abraão. Isso está escrito no verso 18.
Terceiro, a lei teve que ter intermediários. Diz a Bíblia que ele teve que ser intermediado por Moisés e por anjos. Já a promessa foi dada para Abraão pelo próprio Deus. Não houve nenhum intermediário. Vemos assim que quem tenta se salvar por obras da lei está anulando a obra de Cristo. Paulo agora vai usar algumas metáforas e outras figuras de linguagem para mostrar qual a razão da lei. Isso para responder a uma pergunta muito importante. Então, para que serviu a lei? Paulo responde essas perguntas mostrando que a lei serviu primeiramente para mostrar ao homem a sua incapacidade de cumpri-la integralmente. Assim, ninguém é justo diante de Deus. E todos que receberam tanto a lei como os judeus, quanto os que não receberam, gentios, são pecadores e eles precisam de Cristo. Assim Paulo vai mostrar sua primeira metáfora. Primeira figura, o carcereiro. No verso 23, ele vai dizer o seguinte: estávamos tutelados e encerrados debaixo da lei. A palavra encerrados tem aqui o sentido de um carcereiro romano, um homem que era indicado para cuidar dos prisioneiros e ele respondia com a própria vida pelo prisioneiro. Também pode ser o significado de um conjunto de soldados que eram responsáveis de carregar ou de transportar prisioneiros ou até pessoas até o lugar. Eles cuidavam e não deixavam que essas pessoas saíssem da guarda deles. Assim, a lei nos aprisionava e não deixava que qualquer pessoa escapasse ou saísse do seu âmbito. Segunda figura, o aio. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, porque todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. A segunda figura é a figura do aio. Essa palavra no grego nos trouxe o termo pedagogo. O que era um aio? Para entendermos melhor, temos que entender os costumes daquela época. Quando um senhor tinha um filho, ele geralmente indicava um escravo mais velho, mais sábio, para cuidar do filho. E dos 6 aos 16 anos, esse escravo mais velho era chamado de aio. E qual era a responsabilidade desse escravo? Era levar a criança até a escola, era cuidar da criança, ver se a criança estava aprendendo, supervisionava seu aprendizado. Ele carregava algumas vezes um cajado, em que ele batia, quando fosse necessário, no seu protegido. A veste de criança versus a veste de adulto. Outro detalhe era a vestimenta. Até os 16 anos, o pupilo usava uma vestimenta infantil, uma espécie de toga. E assim que ele passasse dos 16 anos, ele podia usar uma roupa adulta, uma outra toga adulta. Deste modo, a lei nos conduziu pedagogicamente a Cristo, mostrando os nossos pecados e a santidade de Deus. A criança é escravo versus adulto, filho e herdeiro. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Outra figura que veremos no capítulo 4 é a da criança que, quando pequena, apesar de ser herdeiro de todas as coisas do pai, ele ficava sobre a tutela de tutores, de curadores. Assim, ele nada diferenciava do escravo. Ele era como um escravo, porque ele tinha alguém que cuidava dele. E ele só passava a ser tratado como senhor quando fosse da vontade do Pai. Qual a importância da lei?
Desse modo, podemos ver qual foi a importância da lei. Primeiro, ela resguarda seu povo da iniquidade do mundo que rodeava os judeus. Eles foram guardados, a lei mostrava a vontade de Deus, os preceitos de Deus para um povo que vivia num paganismo, em povos que faziam coisas terríveis. E eles foram protegidos, eles foram cuidados pela lei. Apesar do povo ter caído várias vezes, eles sempre tinham noção pela lei qual era o caminho certo e qual era o errado. Segundo, a lei conduziu os israelitas, através dessa história, punindo, corrigindo e os levou até aquele descendente que fala, Cristo. Então, como aio, ela serviu como um orientador, alguém que levava o seu povo a Cristo. E a lei é assim, ela levou o povo a Cristo. Terceiro, ela capacitou o seu povo para que entendesse a multiforme sabedoria de Deus na salvação, na sua história de salvação. Agora, eles não são mais crianças incapazes, mas adultos que entendem e agora deixam a roupa infantil, lembra aquela figura da criança que usava uma toga? E se reveste de uma roupa de adulto, a roupa de Cristo, no verso 27. Não precisam mais dos rudimentos do mundo, aquele que se torna adulto. Aquele que vem pela fé, ele deixa os rudimentos do mundo. Ele não precisa mais de cercas, não precisa mais de cercados, tipo não faça, não toque, não coma, como uma criança, mas ele já tem um conhecimento superior, que é o famoso ame que Cristo promove. Assim, se os judeus foram privilegiados no passado pela promessa de Abraão e cuidados e protegidos e conduzidos pela lei, hoje essa promessa foi estendida a todas as nações do mundo, pela sua descendência, Cristo. Uma igreja sem barreiras e multiétnica. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos os bloqueios foram quebrados. Não há mais povo escolhido. Todos são filhos de Abraão, judeus, gregos, asiáticos, indígenas, europeus, africanos, brancos, negros. Não há mais classe social, escravo, livre, pobre, rico, patrão, empregado, somos uma só família. Não há mais barreiras de sexo, homem, mulher, são iguais perante Deus e sua graça. Pois, se sois de Cristo, também sois filhos de Abraão, e herdeiros segundo a promessa, diz o verso 29. Concluindo, como vimos, um estudo desse livro é uma questão muito forte. E a questão é, só a fé em Cristo é suficiente? E outra questão que está pensada ela também é o seguinte, após justificados pela fé, posso me santificar por mérito próprio? Pelas minhas obras? Olhando superficialmente, parece que essas dúvidas não existem no mundo atual, principalmente em nossas igrejas, consideradas tradicionais. Assim como o povo de Israel, quando estava no deserto, tinha saudade das cebolas do Egito, pois elas representavam segurança, ainda que falsa, pois eles não precisavam depender da provisão de Deus. O membro da igreja contemporânea também procura o caminho mais fácil, que é ter normas e regras para se sentir seguro, ao invés de entregar suas preocupações no controle do Espírito Santo. Hoje, diz Hebreus 8:10, que a lei não é mais uma lei escrita, é uma lei que está colocada dentro dos nossos corações. Porque aquele que é salvo tem Cristo e Deus morando dentro dele e o Espírito Santo trabalhando em sua vida. Quando a lei mosaica dizia, não matarás, a lei de Cristo diz, você não só não matará, mas você tem que amar o seu inimigo. A liberdade de Cristo é mais difícil, pois não só nos diz o que não fazer,
mas diz que devemos ir muito adiante, levar a infinitude do amor de Deus aos nossos atos. O exemplo é aquele famoso caso em que, quando seus maridos missionários foram mortos por indígenas num trabalho, as esposas foram muito além da lei, foram àquela tribo e levaram aqueles indígenas a Cristo. Assim é a lei de Cristo. Ela vai muito além da lei mosaica. Esta é a liberdade. Não é não fazer, é fazer muito além e por amor e voluntariamente. Há igrejas, seitas, religiões que ainda pregam que a justificação em Cristo não é suficiente. Há grupos que pregam que devemos guardar o sábado, senão não somos salvos. Não devemos comer carne, porque isso faz parte da fidelidade a Cristo. Tem grupos que impedem a mulher de usar batom, de cortar cabelo, de usar enfeites. Usam roupas que só servem em climas muito frios. Tem uma igreja que impede os casais de se relacionarem sexualmente uma semana antes da ceia, dizendo que sexo é pecado. E quem é encontrado em pecado não vai para o céu, não é arrebatado, diz essa igreja. Dizem que seus adeptos não podem visitar outras igrejas, senão eles não vão para o céu. Perdem a salvação. Outros creem em obras. Creem que aquilo que nós fizemos pode resultar. Allan Kardec diz que fora da caridade não há salvação. É o lema do Espiritismo. Mas dirá alguém, você está falando de seitas, de religiões, de denominações não cristãs ou até de igrejas extremistas. Mas temos que ter muito cuidado, porque há muitas igrejas tradicionais, e às vezes até nós, que colocamos regras pessoais, regras da nossa própria igreja, como se ela fosse uma forma de verificar a salvação de uma pessoa. Se ele não vestir uma roupa de um certo jeito, ele não é cristão. Se ele for com brinco, se ele tiver uma tatuagem, se ele usar um cabelo tal, ele não é cristão, precisa se converter. Temos que tomar cuidado. Nós vivemos numa cidade heterogênea e tem várias formas de manifestação. E muitas vezes, alguns se convertem e continuam tendo a mesma forma de viver até para evangelizar os seus pares. Nós às vezes tiramos pessoas do seu meio e transformamos ele num crente, num adaptado. E às vezes nós perdemos a oportunidade de levar Cristo àquele grupo. Quando eu estava na igreja Batista do Morumbi, eu me lembro que houve um grupo de motoqueiros que um rapaz se converteu. E ele queria levar essas pessoas a Cristo. E a outra igreja que ele frequentava não aceitou, porque eles iam lá cheio de roupas de couro, todo tatuado, com motocicleta, com as motos. E a igreja se achava estranho, que eles não eram crentes, queriam que eles primeiro se vestissem como crentes para ir para a igreja. E eu me lembro que o pastor Ari Veloso, na época, ele assumiu esse trabalho de levar a Cristo, e vários deles se converteram a Cristo. Então, às vezes, a igreja não prega que a justificação é por obras, mas ela age como se fosse. E alguma pergunta, e aquele irmão que vive na igreja, mas vive em adultério? Aquela moça que se diz crente e é mentirosa, contumaz, é uma encrenqueira. E aquele homem que é viciado em pornografia, ele é cristão? Como pode ser salvo? Essa é a pergunta. Eu vou dar um exemplo. Satanás está diante de Deus como acusador. Ele diz, veja, Senhor, aquele hipócrita diz que é salvo, mas está traindo a esposa. Veja aquela tua serva, como ela mente, como faz confusão onde ela vai. E aquele camarada vive na igreja, mas vive vendo sites pornográficos. O senhor reparou neles? Eles não estão perdidos? Deus fala a Satanás, eu não vejo nada neles que me mostre que não são justos. A única coisa que vejo é o sangue de meu filho, que foi derramado por eles. O meu Espírito está trabalhando neles, e logo eles estarão santificados e largarão seus maus caminhos. Por isso a lei não foi abolida, ela foi cumprida em Cristo.
Agora, ela está gravada em nossos corações e o Espírito Santo nos convence do pecado. E essa é a função da lei. E como diz aquele jargão da reforma, só Cristo, só a fé, nada mais.